Oi, curiosas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. Tema do vídeo de hoje: Luan Kovarik e Mayara Maia. E vamos fazer a previsão para os próximos. Para o ano de 2025, né? Eu tô aqui no pique tarôs famosos 1 e 2. A energia para os próximos 7 dias da vida dos 10 famosos. Mas aqui a gente vai fazer o vídeo de Luan e Maiara. Vamos fazer a nossa querida previsão aqui para eles. Bom, eu tenho um aviso para dar para vocês e segue o aviso. Oi, curiosos. Bom, quero passar um recado aqui para vocês. Está rolando rifa todo mês lá na plataforma vizinha. E eu vou te mostrar a forma que você consegue acessar essas rifas. São valores muito baixos, valendo alguns lugares para poder fazer leitura. Quando você ganhar, você vai perguntar sobre você, sobre o seu famoso, sobre a pessoa que você ama, sobre quem você quiser, até sobre o Papa, se você quiser. Vou te mostrar o passo a passo de como participar. Neste vídeo que você está vendo, eu vou pegar um vídeo aqui como exemplo. Você vai clicar no mais, depois vai clicar aqui no mais uma vez. E o segundo link é o link do WhatsApp que você vai falar comigo ou com alguém que esteja atendendo para poder pedir o número da sua rifa. Quando você clicar no link, você vai direto para o WhatsApp para poder falar comigo. E é isso. E pode continuar curtindo o seu vídeo. Tchau! Lembrando que a plataforma vizinha é o primeiro link que está aqui na descrição. A rifa é o segundo link que está na descrição. Então, tem uma seguidora também que ama muito eles, que ela sempre fala sobre eles, que ela é maravilhosa. A gente sempre troca ideia na rede, no WhatsApp, no caso, né? Então, beijo pra você, minha flor. Tuca um cheiro no seu coração. Vamos fazer a nossa previsão do John e da Mayara. Opa. Gratidão, universo. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Gratidão, Dona Rosa, Dona Maria. Gratidão, Dona Santa Sara. Teoria cigana sabe suas forças. Luan Kovarik, 22 de setembro de 99. Mayara Maia, 29 de junho de 99. Luan Kovarik, 22 de setembro de 99. Mayara Maia, 29 de junho de 99. O que podemos esperar para o ano de 2025 da vida deste casal? Casal, ex-casal, casal de pessoas, né? Assim, duas pessoas, um par é um casal, né? Então vamos lá. O que podemos esperar para o ano de 2025 da vida deste casal? Luan Kovarik, Mayara Maia. Gente, se acaso estiver faltando nome, ou tiver nome ou data trocado, eu tô com a foto deles aqui no monitor, tá bom? Eu tô olhando para eles embaralhando aqui agora, tá? Então pode ficar de boa, pode ficar tranquilo, que a gente desenvolve técnicas para poder ficar cada vez melhor essas leituras. Vamos lá, vamos à nossa querida leitura. Bom, hã, bom, o que é que a gente pode esperar para o ano de 2025 deles? Eu vejo uma dificuldade para uma mudança de ciclo acontecer. Aqui me fala de luta, de dificuldade, de batalha, certo? 10 de paus bem no centro, então me fala de uma dificuldade, de uma situação que o problema dela se resolver é o tanto que ela pode se arrastar, sabe?
A situação se arrastando muito devagar dentro da situação dos dois. E me fala de uma dificuldade de encerramento de ciclo. Eu vejo o John, sempre vi o John, desde quando eu comecei a ter bastante leitura sobre o John, tanto na mesa particular quanto aqui nas leituras do YouTube, como uma pessoa rancorosa. Eu sempre vi o John, o Luan Kovarik, como uma pessoa rancorosa. Quando se trata de ex, principalmente. Pela questão com a Emily, pela questão com a Mayara agora, pela questão. Não sei se tem outra ex no meio da situação, mas enfim. Pelo pouco que eu conheço, eu não posso dizer assim, olha, o John é uma pessoa rancorosa na vida. Mas quando se trata de ex-relacionamento, ele não leva desaforo. O John não leva. E quando eu falo uma pessoa rancorosa, eu não tô falando de sentido negativo. Se bem que não é bom guardar rancor. Mas também a gente está falando de um cara muito travado, sabe? Quando se trata de discussões, estresse, relacionados a questões amorosas. Finalizações de ciclo. A impressão que eu tenho é que toda finalização é uma finalização mal. Uma finalização que é incômoda, sabe? E sempre que tem alguma coisa ali associada a algum tipo de estresse pós-término, estresse diante da situação, pode ser que as mulheres levem realmente algum tipo de lugar nesse espaço, mas o John também não fica pra trás, sabe? Ele guarda mágoa. Ele é uma pessoa que guarda mágoa, tá? E eu falo isso por conta do histórico de leitura que a gente tem. Histórico, não é uma leitura só que eu tô vendo, que é isso, não. Todas, todas as leituras que falam de relacionamento na vida do John tem algum tipo de mágoa, estresse, chateação, alguma coisa associada nesse sentido, tá? É só ver os vídeos anteriores. Bom, eu vejo o tempo associado. Essa história do John e da Mayara, ela não termina aqui. Não termina dentro dessa situação. Mas o caso é que a gente não pode ser extremamente imediatista. É um discurso repetitivo? Claro que é, porque a vida se repete constantemente, né? Se você olhar para o passado, a história da tua vida é parecida com a história da vida de algum parente, pai, mãe, irmãos, tios, né? As coisas se repetem com muita frequência até. Frequência demais. A gente não tá estreando nossos traumas, não. Mas aqui me fala que dentro dessa situação dos dois, o tempo, ele age. Ele age com muita força no ano de 2025. Me fala aqui que eu vejo uma tentativa de contato, ou uma tentativa de aproximação, ou uma tentativa de reaproximação, tá? No ano de 2025, existirá essa questão do vínculo entre eles. Tem caminhos, pelo menos, para existir o vínculo entre eles de contato, mas eu não vejo um vínculo de ligação. Não vejo algo se ligando, né? Se fixando. Me fala mais de uma conversa, me fala mais de cada um seguir sua vida da mesma forma que se segue, eu acredito que se siga hoje. Eu acho que eles dois estão separados, né. É porque é assim, né, meu povo, posso estar fazendo uma leitura aqui e eles dois já estarem juntos, mas isso daqui não muda nada, não muda nada, tá. Eu fiquei sabendo que o John tá com outra pessoa, né. Mas voltando. Então, dentro dessa questão, existe. É porque também é como se o John e a Mayara são pessoas que criaram outras ligações na sua própria vida. Então, não existe tanta importância de um para com o outro numa situação que inclui eles em 2025. E o que isso quer dizer? Digamos que eles se encontram, que eles se veem, que eles trocam ideia, que eles, né, são pessoas que vão estar interagindo, mas saindo, cada um pega seu rumo, pega seu caminho, porque tem suas questões importantes para lidar, tem as suas pessoas interessantes para interagir, sabe? O John, ele não parou a vida dele por conta do término com a Mayara. A Mayara muito menos, tá? Então são duas pessoas que têm vidas que seguem, entende? E isso não significa que existe um corte total entre eles e também não significa que existe, por conta de um contato dentro da situação deles, por conta de interação dentro da situação deles, que exista 100% de chance de volta. A gente tem que botar o pé no freio diante de algumas situações. Dentro dessa, principalmente, é uma situação que leva tempo. O tempo ainda age dentro dessa relação. E pelo fato do tempo agir dentro dessa relação, algo está sendo temperado, então algo existe. A possibilidade, ela existe dentro dessa relação. Ela é viva,
ela é viva. Quando a gente abre com a temperança, é o processo, né, de temperar. Imagine que você está temperando uma carne, por exemplo, uma carne muito gorda, aí você bota o tempero, você massageia, você deixa marinar, né. Até ela chegar na tua mesa são vários processos, meu amor. E não é diferente aqui da temperança. Temperança ela fala tudo, temperar. Para temperar leva tempo para poder pegar gosto. Então cada situação dessa contribui para que a situação entre eles se desenrole, por mais que não seja muito evidente essa questão dos 2, eles 2 vão estar, eh, vão estar juntos, mas parece que não se consideram. É coisa de momento, sabe. É uma coisa de momento. É porque ao mesmo tempo que eu vejo os 2 juntos e bem, é como se o julgamento fosse negativo, porque não é o bem que as pessoas queriam que fosse. É isso que traz uma confusão para esse jogo, porque eles estão bem do jeito que estão, e isso não é motivo de preocupação. Motivo de preocupação seria se eles estivessem mal do jeito que estão aqui na mesa, tá. Se eles estivessem muito mal, com muita raiva, não. São pessoas que se conhecem há muito tempo, são pessoas que chegam a interagir de alguma forma, até porque o respeito ele prevalece, é bom que prevaleça algum tipo de respeito do que ódio, né, porque se fosse ódio aí que vocês dificilmente iriam ver possibilidade de volta, tá. E cada um segue o seu rumo, e isso o fato de cada um seguir o seu rumo pode causar algum tipo de estresse coletivo, tá. É isto, o caso é esse. O caso é esse, é porque eu tô vendo a energia do John, a energia da Maiara e a energia do público. Aí eu tô me batendo aqui com 2 energias que eu tenho que trazer pra vocês, mas só que a própria energia do público também é um peso muito grande aqui na mesa. Mas me fala aqui deles 2, eu vejo eles enfiados em fofoca, tá? Em 2025 tem alguma fofoca aqui que coloca eles no mesma na mesma situação. Tem fofoca aqui, possibilidade de briga também que coloque eles na mesma situação. Eu só consigo pensar na Casa da Barra, Rancho do Maia, eu só consigo pensar nesses locais. Só consigo pensar, ma nesse momento. Mas eu falo pra vocês, vamos abrir a possibilidade, a mente, porque isso daqui pode ser alguma outra treta que venha pela internet. Porque aqui, referente a essa situação deles, me fala que tem caminhos, pra ter briga, ter treta, eles 2 envolvidos nessa treta, mas é como se os 2 eles não fossem abalados, ele não visse ela como ameaça e ela também não visse ele como ameaça, dentro dessa questão de treta. Não vejo os 2 se vendo como ameaça, por conta do Ás de copas. Só que, mais uma vez, o peso do público é algo que é divisor de águas, acaba dividindo muito as situações. Então, a visão que se tem de fora dentro dessa situação é que acabou, acabou. Depois dessa treta, dificilmente tem alguma coisa, mas não é bem por aí, tá, é um negócio passageiro aqui. Essa treta ela tem outras pessoas, é óbvio, que não é só ela e ele, tem outras pessoas relacionadas, e me fala de algumas palavras ali que saem por impulso, algumas palavras que saem, assim, no momento e essas palavras elas são cobradas pela mesma pessoa que fala, seja ela ou seja ele, sabe. "Poxa, eu não deveria ter dito isso. Poxa, eu não deveria ter falado isso. Poxa, eu não deveria ter agido dessa forma", entende? Então eu vejo arrependimento imediato, mais ou menos, por conta de que existe essa ótica de magoar a pessoa que se gosta, ou ter medo de perder a consideração, mas é o que eu te falei desde o começo. Não vejo isso abalando realmente de fato os 2, é uma questão somente de momento. E a energia das outras pessoas, o público, as outras pessoas, também traz esse peso dentro da situação, né. É por isso que a pondera mais para o negativo do que para o positivo, mas no final das contas, ainda é uma situação que tem cura dentro dela, tá. No ano de 2025, eu vejo uma oportunidade sendo jogada fora, uma oportunidade sendo perdida. É aquilo, né, o John aqui, ó, rei de copas, 10 de espadas, 8 de ouros. O enforcado, você tá vendo isso aqui? Essa é a visão que eu tenho do John. É essa que eu tenho essa visão que eu tenho do John. Quando se trata de relacionamentos, relacionamentos passados, né. Tá passando um carro grande aqui. Me fala que o John, ele joga alguma oportunidade fora.
Joga, simplesmente joga fora, diz assim: "Ó, não quero saber de nada não". Guardador de mágoa profissional. Porque aqui me fala que existe uma possibilidade aqui, no ano de 2025, de deixar a situação para trás, criar uma transformação, uma mudança muito grande dentro dessa relação. Só que é a oportunidade que vem de um lado só, porque o outro é como se ainda tivesse na linha de partida. Eu ainda estou na linha de partida. Eu ainda não superei, eu ainda não consegui, eu ainda não. Certo? Então, isso acaba trazendo uma oportunidade indo para o ralo, dentro da situação dos 2. E isso tem a ver com ele, tá? Rei de copas. Tem a ver com ele. Porque ele é uma pessoa que, por mais que tenha sentimento associado a essa relação, 8 de copas, rei de ouros. Por mais que ele tenha sentimento associado a essa relação, não significa que ele quer usufruir dos sentimentos. É como se o sentimento para ele fosse, de certa forma, material. Ele pode descartar. Ou ele sente que ele pode descartar. Eu acredito que isso tem a ver muito com o aprendizado do John. É assim, a gente tem a tendência de achar que o nosso famosa casal, de famosos, deveriam possivelmente agir da forma que a gente agiria. Ou às vezes a gente se vê, usa eles como inspiração, a ação deles como inspiração. Só que nem tudo são flores na nossa vida, nem na vida dos famosos. Algumas ações, são realmente, algumas ações, alguns posicionamentos realmente são incômodos. E disso a gente não tem que correr. A gente não pode correr, certo? O nosso famoso, a nossa famosa vai se comportar. Falo nosso porque, pra mim, eu e você somos íntimos, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão se comportar de uma forma que muitos de nós não vai gostar. E isso faz parte do processo de ser humano, né. Isso faz parte do processo de aprendizado, de entendimento. Às vezes a gente passa por uma situação bem constrangedora, chata, estressante, para poder entender que por ali não se vai mais, né. E tá certo, tá certo, o John tá passando pelo aprendizado dele. O John, ele é de 99, é um cara de 99, sabe, ele é novo, muito novo. Então aqui me fala disso, ele tá aprendendo com os próprios erros. Sabe quando você que é mais 30, eu e você que é mais 30, só pra quem é mais 30 aqui, hein. Não, mais 29, 29 mais. Olha assim para o passado e diz: "Nossa, quando eu era mais nova eu fazia besteira, hein. Fazia besteira, hein. Ou ó, se eu fosse mais nova, se fosse mais novo, eu não faria tais coisas". É isto. É sobre isso aqui. É sobre o John passar por essa fase de saber lidar com sentimentos, e não ficar bloqueando os sentimentos, mas para isso ele precisa de passar por certas situações, de entender e saber aprender a ler os próprios sentimentos. E, quiçá, quando ele tiver os 30 anos, 35, quando ele for 30 a mais, 29 mais, 30 a mais, o John ele vai olhar para trás e vai dizer assim: "Nossa, quando eu era mais novo, eu me bloqueava muito. E eu aprendi a ser diferente hoje". E esse é o processo. Hoje você vê o processo. Hoje, aqui você vê o processo acontecendo, tá? Para um John adulto. Um John que olha para trás e consegue se auto-julgar, se auto-entender e entender o que funcionou, o que não funcionou e o que funciona para a vida dele, sabe? Você tá vendo o processo acontecer. O processo do amadurecimento emocional do John. É muito interessante. Então, aqui me fala disso, dentro da situação dos dois. Resumindo a leitura, que eu já vou encerrar: treta associada à situação. Ajuda e, ao mesmo tempo, pior, ajuda porque cria essa atividade, né, olha, estão ativos. Piora porque ainda não deixa de ser uma treta, e a opinião pública dos outros, e eu falo público, eu e você, mas também tem os públicos que são em volta do casal, família, amigos, né. Essas pessoas também faz parte do público, né, hã, que tem algum tipo de influência sobre eles. A gente vê que existe caminhos para algum tipo de comunicação, ou até mesmo estarem juntos, estarem próximos, mas isso não quer dizer nada, pelo menos ainda não. Talvez lá começo do ano de 2025, a gente faça algum tipo de leitura, hã, que a gente volte, né, a gente pode refazer a leitura para 3 meses quando a gente voltar. A gente pode entender mais sobre essa situação. Como a gente está lendo sobre um ano inteiro com 15 cartas, a gente está falando de uma situação que ela pode se arrastar para acontecer. Então, muitas vezes, essa questão deles 2 estarem juntos, pode ser que eles passem realmente, de fato, estando juntos, certo? Vamos ampliar nossa mente para poder entender a situação.
eh, de acordo com a visão de possibilidades, quando você olha e observa, o máximo de possibilidades possíveis que tem dentro da previsão, entendeu? Então é isso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Deixa um joinha. Tchau!